Quando eu era criança, sempre ouvi que falar de dinheiro era feio, que era coisa de gente gananciosa. Dinheiro. Ah, isso era coisa que a gente não deve se preocupar, só trabalhar direito e tudo se resolve. Mas sabe o que é mais curioso? Enquanto eu crescia ouvindo isso, tinha gente da minha idade aprendendo coisas completamente diferentes. Tipo, o que é um investimento? Como fazer o dinheiro crescer? Como pensar em liberdade financeira desde pequeno? E tudo isso, antes mesmo de saber fazer conta de dividir. Eu só fui descobrir essas coisas depois de adulto. Quando o boleto já estava batendo na porta e eu me perguntava, como é que ninguém me ensinou isso antes? Foi aí que caiu a ficha. Os filhos dos ricos estão aprendendo uma coisa, e os nossos aprendem outra. Enquanto a gente cresce para obedecer, eles crescem para comandar. Enquanto a gente aprende a economizar para não faltar, eles aprendem a multiplicar para sobrar. E isso começa cedo, muito cedo. Tão cedo que, quando você percebe, já está anos atrás. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que os filhos dos ricos aprendem sobre dinheiro e que a escola e até mesmo sua família nunca te contou. E quando você entender isso, vai parar de achar que dinheiro é só questão de sorte ou esforço. Porque não é. É questão de mentalidade. E ela começa na infância. Diferença número 1. Dinheiro como ferramenta versus dinheiro como problema. Enquanto a maioria de nós aprende a trabalhar por dinheiro, os filhos dos ricos aprendem desde cedo que o dinheiro pode trabalhar por eles. E isso muda tudo. Aos 7 anos, eu estava aprendendo tabuadas. Um filho de rico, muitas vezes, já sabe o que é lucro. Já ouviu a palavra investimento. Já viu os pais falando de retorno, de negócio, não como se fosse aula, mas porque isso faz parte do ambiente. Tipo quando o pai fala no jantar, esse mês aquele imóvel rendeu R$ 2.000 de aluguel. Parece pequeno, né? Mas para uma criança, isso é um código mental sendo ativado. Ah, tem como ganhar dinheiro sem trabalhar por hora? Diferença número 2. Ganhar versus multiplicar. Aos 10 anos, um filho de classe média está pensando em ganhar mesada para gastar na lanchonete. Um filho de rico pode estar aprendendo o que fazer com essa mesada para ela crescer. Tipo assim, se você guardar R$ 50 por mês e investir com 1% de rendimento, no fim do ano você vai ter mais de 630. Isso com dinheiro de mesada, R$ 50 parece pouco, mas para quem entende juros, vira uma máquina de crescimento. Eles aprendem que o dinheiro não é para ser guardado com medo, nem torrado por impulso, é para ser multiplicado com intenção. E quanto mais cedo essa ideia entra na cabeça, mais natural ela se torna. Tipo aprender a andar de bicicleta. Depois que você aprende, ninguém te tira isso. Enquanto em muitas casas o dinheiro é tratado como tabu, em outras, ele é tratado como assunto normal. E isso faz toda a diferença. Sabe aquelas frases que a gente ouve desde pequeno, tipo, dinheiro não dá em árvore. Quem quer dinheiro tem que sofrer muito. Rico é tudo egoísta. Isso vai moldando a nossa cabeça de um jeito silencioso. A gente cresce com medo de ter dinheiro. Ou achando que não merece. Agora repara no que acontece em famílias ricas. O dinheiro não é um monstro escondido. É uma ferramenta, é conversado, discutido, ensinado e, o mais importante, vivido no dia a dia. Exemplo prático. Enquanto num lar comum a criança ouve, não temos dinheiro para isso. No lar rico, ela pode ouvir. O dinheiro que íamos gastar nisso, estamos investindo em outra coisa que vai nos dar retorno. Percebe a diferença? Um fala de falta, o outro fala de decisão. Um ensina limitação, o outro ensina prioridade. E isso não é só sobre milionários. Tem pais empreendedores, como o pai do Elon Musk, que mesmo sem ser milionário na época, já ensinava o filho a negociar, vender e entender valor. Hábito 1.
ensinam a ter visão de longo prazo. Um filho de rico aprende cedo que o dinheiro que ele investe hoje pode dar frutos no futuro, e isso muda a forma como ele vê cada escolha. Ele pensa: se eu gastar isso agora, o que estou deixando de construir lá na frente? Isso é educação financeira na prática, sem fórmula mágica. Hábito 2. Ensinam a falar de dinheiro sem medo. Essas famílias conversam sobre dinheiro como quem fala sobre comida. É normal. E é aí que mora o segredo. Se você é pai, mãe e quer quebrar esse ciclo, comece simples. Mostra para uma criança que guardar R$ 10 hoje e ver virar 10,50 centavos amanhã é mágico, mesmo que seja na poupança. O importante é o hábito, não o valor. Porque quando algo é normal, a criança cresce sem bloqueio. Ela não tem vergonha de perguntar, nem medo de errar. E quem erra sem medo aprende mais rápido. Enquanto um jovem comum só descobre como funciona um carnê de financiamento quando já está devendo, o filho de rico aprendeu sobre crédito, juros e negociação antes mesmo de ter conta no banco. Resultado? Um está lutando para sair do buraco, o outro já está construindo escada. O mais chocante não é o que os filhos dos ricos aprendem, é o quanto isso muda o jogo quando eles crescem. Enquanto a maioria está saindo da escola sem saber abrir um CNPJ, sem entender o que é taxa de juros, sem saber fazer um planejamento simples, tem gente da mesma idade abrindo empresa, vendendo produto, criando renda passiva com 16, 17 anos. Não porque são gênios, mas porque alguém ensinou que isso é possível e que não precisa esperar até os 40 ou mais para começar a viver. E sim, eu sei, muita gente não teve isso. Não teve mentor, nem dinheiro, nem tranquilidade. Só que hoje, o conhecimento está aí. E mesmo com pouco, dá para começar diferente. Até R$ 5 guardados com propósito já criam autonomia emocional e financeira. Exemplo comparativo. Enquanto um jovem comum está pensando em arrumar um estágio mal pago só para entrar no mercado, o outro já entendeu como fazer R$ 200 virar R$ 1.000 vendendo online, criando conteúdo ou prestando um serviço. Ele não espera, ele age. Porque alguém ensinou isso para ele, cedo. E quem não teve essa base? Cresce com medo de arriscar, com medo de empreender, com medo de falar de dinheiro e às vezes com vergonha de querer ter mais. Acha que liberdade financeira é coisa de outro mundo, que isso aí não é para mim. E o pior, vive se comparando com quem teve 10, 15 anos de vantagem mental. Não é que você é preguiçoso, não é que você não se esforça, é que você começou o jogo sem saber as regras. Mas quando você entende isso, você para de se culpar e começa a se preparar. Porque educação financeira não é só sobre números, é sobre poder. E poder se constrói com consciência. Agora você já sabe, os filhos dos ricos não aprendem mágica. Eles crescem num ambiente onde o dinheiro é tratado como ferramenta, não como ameaça. Eles erram cedo, aprendem cedo, investem cedo, porque alguém ensinou, ou pelo menos não escondeu. Enquanto isso, muita gente cresce no silêncio, com medo de falar sobre dinheiro, com culpa de querer mais, e acreditando que sucesso é só questão de sorte, ou de nascer na família certa. Mas se você chegou até aqui, é porque você sabe que não precisa repetir essa história. Você pode começar a reprogramar tudo e ensinar para os seus filhos o que ninguém te ensinou. Agora para e pensa comigo. Por que será que tudo isso, essa visão diferente sobre o dinheiro, começa tão cedo para uns e nunca chega para outros? Será que é só coincidência? Ou será que alguém planejou isso lá atrás para garantir que uma parte da população ia continuar sem saber como o dinheiro realmente funciona? E se eu te dissesse que esse plano começa num lugar onde todos nós passamos? Um lugar com filas, sinos, uniformes, lições prontas. Um lugar que parece inofensivo.
mas foi desenhado para te preparar para obedecer e não para liderar. No próximo vídeo, a gente vai abrir essa porta e olhar bem de perto essa máquina silenciosa que há décadas molda mentes e transforma pessoas em peças de um sistema. O nome desse lugar? Você conhece bem. A escola. O que vem pela frente vai mudar a forma como você vê tudo isso. E lembre-se sempre, serei melhor amanhã, se eu aprender hoje.